Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações esmeraldinas. Não está sendo fácil, como diria aquela cantora nos anos 80, hein? Quem pegou a referência aí tem mais idade, tem um pouquinho de pelo branco, já vai entender o que eu quis dizer. O Goiás está numa semana complicada, perdeu o seu principal jogador para esse jogo e talvez para mais tempo, pega o adversário mais difícil entre os três goianos na Copa do Brasil e temos um grande abacaxi nos bastidores para resolver, que é o título desse vídeo aqui e que eu quero falar com vocês, que foi a declaração tanto do Paulo Rogério, principalmente dele, mas também de Tadeu, do Edmir Pinheiro, e que nós vamos falar por que a coisa foi tão errada assim, por que o Will Smith e o que o Sérgio Haas tem a ver com isso tudo, né? Vamos ver. Eu já peço a você para que deixe o seu like nesse vídeo, que se inscreva no canal se não for inscrito, é importante pra gente. Eu sempre agradeço aos inscritos e inscritas. Eu acho que hoje a gente vai passar dos 600 inscritos, para mim é uma marca importante, né? Todo número redondo é muito importante pra gente, mas é sempre um prazer, independente do número de inscritos, a gente estar aqui conversando e voltando a debater aqui no canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias e estamos aqui para falar do Goiás nessa semana conturbada, principalmente depois do desastre que foi sábado. E o desastre em várias dimensões, né? Já começou com a infelicidade trágica do Elvis, que perdeu a mãe e não pôde jogar, obviamente, em luto, triste e comparecendo lá às cerimônias fúnebres da mãe, né? Já tínhamos perdido o Nicolas por contusão e no comecinho do jogo, perdeu o Vinícius e depois, por expulsão, o Reinaldo. Então, o zagueiro principal do time e o jogador principal fora daquela partida decisiva. E aí depois tiveram os erros de arbitragem que a gente já comentou no vídeo passado. Você volta lá e fica sabendo a minha opinião. A tragédia já seria muita até aí, as perdas para o Goiás para a finalíssima na Serrinha. Mas as declarações de dirigentes e de jogadores também fizeram isso piorar muito, né? E aqui eu tenho que falar especificamente do Paulo Rogério, porque ele é o presidente do clube, né? O Edmil declarou, mas o Edmil não esperava coisa diferente. Tadeu também, como jogador, falou alguma coisa e tal, mas eu quero focar aqui, e eu coloquei Will Smith, o ator, por conta daquela confusão no Oscar, daquele tapa e tal, e também o Sérgio Haas, por conta de uma declaração que ele disse, que ele deu nas redes sobre o que o Paulo Rogério falou. Bom, o Paulo Rogério falou que a FGF, Federação Goiana de Futebol, é o esgoto do futebol, né? E disse que se o Goiás ganhando o troféu, ele vai jogar o troféu lá na porta da FGF, no lixo da FGF, que é o lugar de direito do troféu. Bom, primeira coisa, se ganhar, e isso está difícil por conta das circunstâncias, mas o Goiás tem sim condições de reverter o quadro. Se ganhar, o troféu não vai para o lixo, o troféu vai para a galeria do Goiás, porque é o lugar merecido para quem conquista e lutou por isso. Não vai acontecer. Paulo Rogério sabe muito bem disso. Ele não vai dar sequência a essa escalada de coisas sem noção que tem sido feito. Bom, Paulo Rogério dos presidentes do Goiás, foi com quem eu tive mais contato muitos anos atrás, e para mim é uma pessoa muito espontânea, muito, como é que eu vou dizer, muito sincera no que diz, né? Ele transmite isso no contato, ele tem esse diálogo direto com o torcedor, mas ele precisa, e eu tenho que dizer isso, né? Eu tenho que dizer primeiro, Paulo Rogério salvou o Goiás com sua candidatura, tomando a frente naquele momento difícil lá, com todas as lambanças que o Marcelo Almeida fez à frente da diretoria do Goiás, né? E com aquela oposição cheia, que era um saco de gatos, e que seria muito difícil ganhar, porque a gente sabe como é que é o esquema lá no Conselho do Goiás, Conselho Deliberativo, não ganharia. Mas ele veio como uma tábua de salvação, porque quem tem que assumir o Goiás e os BOs do Goiás, para mim, é a família Pinheiro, num momento difícil principalmente. Ele teve a cara e a coragem de ir lá bancar sua candidatura, ainda que no princípio a contragosto do pai, L. Pinheiro, e assumiu essa condição aí, e o ano passado conseguiu levar o Goiás, trazer o Goiás de volta para a Série A, que é o lugar
que o Goiás merece estar sim. O Goiás tem 40, quase 50 anos de Série A e merece estar na Série A. Aí tem a questão, já foi aquele episódio depois da classificação contra o Criciúma, a promessa da Libertadores. É uma promessa arrojada, é uma cobrança sobre si mesmo, porque a torcida pode ir no estádio se o time estiver bem, mas a torcida não vai lotar o estádio toda vez se o time não render, né? Ele falou, se vocês forem, a gente vai junto, mas o time precisa ter estrutura, e a gente está vendo aí, por exemplo, a gente não tem substituto para o Vinícius, né? A gente não tem um substituto para o Reinaldo. O Goiás não tem banco, o Goiás não tem elenco, o Goiás tem um 11 muito mais ou menos, principalmente do meio para trás, para disputar a Série A. E esse é um ponto. Então, Paulo Rogério é um sujeito que transmite muita vibração para o torcedor, e isso é importante, essa empolgação, o torcedor precisa sentir isso. Só que essa comunicação direta, muito direta, principalmente pelas redes sociais, tem consequências ruins às vezes. Por exemplo, chamar a atenção de um torcedor, ou publicar, ou retweetar o que um torcedor pensa, é descer ao nível do torcedor. E eu não concordo com isso. Para mim, dirigente de futebol tem que ter a sua postura, o seu lugar de fala muito acima de torcedor, porque torcedor vai ter o direito de falar o que quiser. Dirigente de futebol, principalmente presidente de clube, não tem direito de falar o que quiser. Ele está numa posição de poder, ele se relaciona com outras instâncias de poder, como a federação, por exemplo, como a CBF, e aí é outro problema que eu quero dizer um pouco depois. E depois de um jogo que o Goiás foi prejudicado, sim, pela arbitragem, mas é normal no futebol que um time seja prejudicado, ainda mais quando a gente tem um quadro de arbitragem que não é dos melhores, né? E o Brasil não é exatamente uma excelência de arbitragem em relação ao mundo do futebol, e Goiás muito menos, né? Apesar de ter alguns FIFA aí, mas olha, precisa melhorar muito, né? Mas enfim, isso é algo que a gente deveria pensar assim, perdeu, fomos prejudicados, reclama, pode reclamar, o Atlético é o que mais reclama, o Atlético conseguiu reclamar até depois da partida de sábado, por conta do cartão amarelo para o Jorginho, que deixou o Jorginho fora do próximo jogo, né? O Goiás tinha todo o direito de reclamar. Agora, uma coisa é reclamar, outra coisa é chamar uma federação de esgoto do futebol, ainda que tenha muito jogo sujo por lá. Por quê? Porque é uma relação entre instituições. O perfil oficial do Goiás não poderia. Olha, Força Jovem poderia dizer isso, eu poderia dizer, qualquer um, qualquer torcedor, qualquer comentarista, qualquer analista, qualquer youtuber, menos o Goiás, menos o presidente do Goiás, porque é algo que fica ruim para a imagem do Goiás, não só diante da Federação Goiana, porque isso repercute nacionalmente. E eu fico perguntando aqui, se o Goiás for prejudicado no Campeonato Brasileiro da mesma forma, ou até pior, como aconteceu 2 anos atrás contra o São Paulo, né, naquele gol que deram, que não foi gol do São Paulo, lá no Morumbi, né, que prejudicou o Goiás. Será que vamos ter novamente declarações assim? Porque se tiver, nós corremos o risco, sim, né, de entrar num processo aí de transformação em um Gama, um novo Gama, né? Lembra o que aconteceu com o Gama quando resolveu peitar a CBF? Não é assim. Não é procurando caminhos alternativos que a gente desconstrói poder. A gente precisa ter noção da realidade, né, de onde a gente está. Então, é importante que os dirigentes de futebol tenham senso do lugar que ocupam, né? E eu espero sim, de coração, eu torço muito pelo Paulo Rogério. Achei muito bom ele ter assumido o Goiás. Mas é preciso que ele se contenha. E é preciso que tenha gente para estar do lado dele para dizer isso. Que ele precisa se conter, principalmente depois de um jogo. Que eu tenho certeza que hoje o Paulo Rogério não diria a mesma coisa. Tanto é que vão evitar, essa semana não tem entrevista coletiva no Goiás, né? Não tem entrevista, porque realmente a coisa passou do limite, né? Então, e aí eu fico pensando no que aconteceu no Oscar, né? Que também foi uma reação intempestiva. O Will Smith, depois da piadinha que o Chris Rock fez com a mulher dele, ele subiu lá no palco e deu um tapa, um tabefe na cara do comediante que fez uma piada de extremo mau gosto com uma pessoa que estava passando por um problema de saúde, né? Ainda que ele não soubesse. Não se faz piada com o jeito, com a aparência das pessoas. Isso é algo que ficou lá pelos anos 80, né? E ele foi depois, o Will Smith,
e pediu desculpas, fez uma carta, e uma carta que realmente mostrou sinceridade, pediu desculpa, disse que a atitude dele foi inaceitável, e realmente a violência física nunca é aceitável. E declarações também podem ser justificadas depois pelo calor da emoção. Eu acho que o Paulo Rogério precisa arranjar uma forma de fazer vamos dizer assim, uma compensação do que foi dito. Ele precisa, não por conta desse momento, não porque a federação não seja suspeita de muita coisa, vamos dizer assim, né? A gente sabe como são as federações no Brasil, mas por conta da posição institucional do Goiás, né? E ele precisa, ainda que ele pense alguma coisa, ele precisa pensar antes no Goiás. E isso não ficou bom para o Goiás. E aí, Sérgio Hassi, como ex-presidente, como um cara que, apesar de todas as polêmicas, apesar de ter prometido coisas que ele não cumpriu, que nem tinha como prometer, né? Que é título nacional, né? Isso não dá para prometer. Ele foi um cara que saneou o Goiás, foi muito sério com as contas do Goiás e deixou o Goiás numa situação muito boa. E outra, sempre foi uma pessoa gentil com todo mundo. Eu entrevistei o Sérgio Hassi como jornalista várias vezes. Foi sempre uma pessoa muito atenciosa, ainda que criticasse várias vezes o trabalho da imprensa, mas sempre no nível educado. E ele fala, olha, não dá, o Goiás não pode tomar esse título, a gente tem que respeitar nossas cores, respeitar nossa tradição, e isso não é coisa que poderia simbolizar o Goiás em nível local ou nacional, declarações desse tipo. Então eu estou com o Sérgio Hassi também, acho que é isso que tanto ele quanto esse episódio lá no Oscar poderia, de certo modo, servir aí como parâmetro para balizar o que pode ser feito de reparação em relação ao que aconteceu, porque acabou que os erros de arbitragem que foram graves se tornaram menores em relação à reação do Goiás. O Goiás não é um time que costumeiramente faz esse tipo de declaração. De vez em quando aparece quando tem um jogo mais complicado, mas não é legal, nunca foi legal e nunca vai ser. Então fica aqui. Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser reparado e não pode voltar a acontecer, principalmente em nível nacional no Campeonato Brasileiro, né? Bom, a gente falei do Vinícius corre o risco, teve uma contusão no joelho, um tendão, a gente não tem noção ainda de quanto tempo ele vai ficar parado, mas o fato é que o Goiás perde um jogador para a final de excelência, voltam Nicolas e Elvis, né? Mas o Vinícius faz muita falta pelo momento que ele estava passando na carreira, né, no campeonato e tudo isso. E na Copa do Brasil, outra notícia ruim, do meu ponto de vista, o Goiás pegou o adversário mais difícil. Para mim, o Bragantino é mais time que o Fluminense, que o Vila vai pegar, e muito mais time que o Cuiabá, que também vai ser o adversário aí, o adversário do Atlético, né? Enfim, mas jogo é jogado, o Goiás faz a primeira partida em Goiânia, a segunda fora, e vamos ver o que acontece. Vamos torcer, não tem muito o que escolher também, né? É sorteio e vamos lá para o que der. Vamos precisar de reforços, não só para a Copa do Brasil, mas para o brasileiro inteiro, né? A gente viu aí que a gente não tem banco. Enfim, espero que essa semana transcorra. É uma atitude adequada para mim, a de não dar entrevista essa semana, depois de tudo que passou, e vamos ver o que acontece. Vamos torcer para que seja jogado futebol e que, se o Goiás jogar bem, com a força da torcida, o Goiás pode sim reverter o placar. E vamos torcer também para a diretoria repensar aí alguns conceitos, né? Paulo Rogério, a torcida está com você para o que for bom para o Goiás, mas isso realmente não foi bom para o Goiás, para a imagem do Goiás, certo? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Se não curtiu aí, curte agora aí o nosso vídeo, se inscreva no canal e dê uma força pra gente aí. Obrigado aí aos quase 600, aos 600 já ter alcançado aí esse número, os 600 inscritos no canal. Um abraço, até a próxima.